Você está tendo dúvidas de como começar o seu TCC? Se a sua resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos, na Faculdade de Direito, e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para auxiliar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas. Bem, no vídeo de hoje eu quero dar algumas indicações, algumas estratégias para aqueles que estarão começando o seu TCC. Realmente sempre é uma dúvida como começar, por onde começar. Por quê? Porque é a primeira vez que vai ser realizada uma elaboração de um texto argumentativo, acadêmico como TCC, ao longo da sua trajetória acadêmica. Se você está na graduação ou se você está na especialização, você não teve ainda o hábito e você não realizou diversos TCCs para ter uma prática, saber por onde começar. Então é por isso que surge essa dúvida. Essa dúvida é normal. Então eu vou traçar alguns passos básicos para você poder começar o seu TCC e saber exatamente por onde começar a sua investigação, né? Para você não se perder em trajetórias que depois vai fazer com que você refaça o que você escreveu, o que você leu, que o seu orientador ou orientadora peçam para você refazer o que foi escrito, que não estão de acordo. Evite todo esse estresse. Se você começar da forma correta, você não vai ter nenhum estresse posteriormente, você vai conseguir ter uma trajetória acadêmica suave. Bem, o primeiro passo, se você ainda não tem clareza quanto ao tema, então antes de começar a escrever, você precisa ter muita clareza, você precisa definir o tema. Bem, como eu falei até em outros vídeos, o tema, e por isso eu não vou adentrar com muita especificidade, muito detalhe em relação ao tema, o tema precisa ser algo, a escolha deve ser em relação a um tema que você tem afinidade, de que você goste, de que você tem interesse em investigar e saber mais, porque senão você não vai suportar realizar o trabalho acadêmico se for algum tema que te desagrade, que você ache desgastante, enfadonho. Além disso, você precisa verificar a disponibilidade da estrutura da sua faculdade para realizar e conduzir o TCC. Então verifique se tem as obras necessárias, se você tem os recursos no laboratório necessário, se você vai conseguir fazer, por exemplo, experimento com seres humanos ou animais, quer dizer, toda essa estrutura será oferecida, haverá viabilidade? Caso não, você vai ter que repensar como outro tema ou outra forma de abordar o problema de pesquisa. Bem, depois de você definir o tema, você precisa delimitar. Muitos alunos, mesmo já tendo realizado o projeto, não se sentem seguros ou seguras em relação ao recorte epistemológico, à delimitação do tema realizada. Então, se para você não estiver confortável a delimitação que você realizou, este é o momento, antes de começar o TCC, pense na delimitação. Quanto mais você restringir, mais sucesso você vai ter no desenvolvimento do seu TCC. Então, eu faço a proposta de você empregar a regra dos 4. A regra dos 4 é você utilizar 4 critérios para a delimitação. O critério temático, ou seja, restringir o tema escolhido, buscando responder a uma única questão. Então, encontre um problema que você vai investigar. Segundo critério é o critério doutrinário. Busque um referencial teórico. Não tem nada melhor para um estudante da graduação do que ter um referencial teórico para fundamentar e também para fornecer os conceitos em que você vai utilizar no seu TCC. Então, o referencial teórico é a autora ou o autor principal que conduzirá toda a sua investigação. Por exemplo, você vai falar sobre democracia, você vai falar sobre instrumentos de democracia participativa, por exemplo.
Quem que vai ser o seu referencial teórico? Você pode escolher o Habermas, que é um autor que escreve muito sobre democracia. Então, o que você compreende por democracia, você vai absorver com base no que Habermas disse. Então, você vai partir de conceitos bases que foram desenvolvidos por ele. Então, isso é muito mais fácil para você trabalhar no seu TCC. Imagine se você tivesse que falar sobre instrumentos de democracia participativa, na perspectiva de diversos autores no Brasil no século XXI. Seria muito abrangente. Tem muita gente que fala sobre instrumentos de democracia participativa. Então, escolha um referencial teórico. O outro critério é o critério espacial, que eu já até adiantei. Quer dizer, se eu estou falando dos instrumentos de democracia participativa, o referencial na perspectiva habermasiana, aplicado o quê? No Brasil. Então eu vou ver como ocorrem e como, por exemplo, verificar algumas problemáticas desses instrumentos no Brasil, nos instrumentos de democracia participativa brasileiro. Este seria o critério espacial. Por último, há o critério temporal. O critério temporal foi também o que eu adiantei no século XXI. Você quer ver só atualmente ou você quer ver no processo nos 10 anos depois da redemocratização? Faça um recorte e explique o porquê. Por que é tão importante compreender naquele lapso temporal. Bem, seguindo isso, você vai ter o tema muito bem delimitado. Então, busque usar essa regra dos 4 com 4 critérios. Eu também falo isso de forma mais aprofundada num vídeo sobre delimitação de tema, que eu indico vocês lerem, se vocês, aliás, assistirem, se vocês tiverem ainda dúvida. Bem, você delimitou? Agora você precisa estabelecer o seu problema-chave. Se você ainda não tem clareza qual é o seu problema-chave, não comece o seu TCC. Você precisa saber qual é o problema. O que está sendo enfrentado, qual é o debate acadêmico. Quando há um problema, existem várias correntes, né, interpretando aquele problema. Então, na realidade, você precisa estudar estas correntes e precisa analisar o problema de uma forma mais aprofundada. Se você vai fazer um experimento, por que esse experimento é importante? Como existe controvérsia em relação as conclusões por meio deste experimento, enfim, precisa sempre ter um problema a ser investigado. Então, uma vez você definindo o seu problema-chave, aí sim você começa a fazer o levantamento bibliográfico. Por onde começar a fazer o levantamento bibliográfico? Comece pela obra-chave que trabalha o problema, não é o tema. É a obra-chave que trabalha o problema que você investigará e enfrentará no seu TCC. Esta obra-chave, ela vai fornecer várias bibliografias, referências bibliográficas para você. Então você vai ter um ponto de partida, você vai buscar os livros que foram utilizados por este livro clássico, este autor ou esta autora. Então você tem um livro base, que é para você sair do zero sobre o tema, começar a se aprofundar, e depois você vai buscar as referências que este autor ou autora utilizaram, ou autores, às vezes pode ser uma obra coletiva. Uma vez levantadas essas obras, você vai buscar em cada uma dessas obras as referências bibliográficas que eles apresentaram. E dessa forma você vai conseguir fechar as frentes em relação a bibliografia sobre o problema. Claro, pessoal, nem toda a bibliografia que é apontada nesta obra-chave e nas outras, ela vai ser pertinente ao seu problema. Às vezes são obras muito amplas que eles utilizaram, por exemplo, para um conceito específico. Então você precisa analisar o título e analisa a introdução dessas obras. Não vai começar a ler tudo para depois ver que não vai ser aplicado ao seu TCC. Então veja a introdução ou o resumo se tratar de um artigo científico. Verifique se realmente se trata do problema que você está investigando. Você tem que ter foco em relação à sua leitura. Em relação ao seu referencial teórico, você deve ler
os principais livros-chave que esse referencial teórico trata, o tema que você vai utilizar a obra, por exemplo, sobre a democracia, e você vai utilizar alguns comentadores, os principais comentadores daquele referencial teórico para servir como base. Não se esqueça, na sua bibliografia precisa ter todos os posicionamentos que são contrários ao seu. Porque nesse momento você já tem um certo posicionamento que pode se provar que você está correto ou correta ou não. Então, é por isso que você vai investigar, mas você já tem um posicionamento prévio. Em relação ao seu posicionamento, é o aspecto mais importante que você tem no seu TCC, eu diria. Se você não encontrar as obras que são contrários aos seus argumentos, você não vai conseguir desenvolver o seu TCC. Porque só por meio daqueles que contrariam o seu posicionamento, aquilo que você está defendendo, é que você vai conseguir construir a argumentação e demonstrar o problema, senão você não vai ter uma pesquisa científica. Então, eu volto aqui. Este é o principal ponto para você começar o seu TCC. Ache aqueles autores, ache aquelas obras, encontre aqueles artigos que se posicionam, que levantam argumentos contrários ao seu posicionamento inicial. Então, vamos recapitular aqui o que a gente falou até agora. Você precisa ter certo o seu tema, delimitá-lo de forma correta, estabelecer o problema, ter um posicionamento inicial, lendo a obra base sobre o assunto, e a partir daí começar a investigar com duas linhas. A linha dos argumentos favoráveis ao que eu defendo e aqueles contrários. Você pode ser convencido ou convencida pelos contrários posteriormente. Então, não existe TCC sem argumentos contrários, porque você não está fazendo um texto descritivo, você está fazendo um texto analítico, você está fazendo um texto argumentativo, você precisa provar este posicionamento e, portanto, você precisa mostrar aquilo que é contrário. Estes são os principais passos para começar o seu TCC. Então, se eu fosse resumir tudo e falasse para você como que eu vou começar o meu TCC, eu diria: encontre os autores, pelo menos 3 autores que são contrários ao que você pensa. E mais, eu digo, sempre equilibre a sua bibliografia. Equilibre entre aquelas bibliografias que são atuais, que foram publicadas artigos, obras nos últimos 2 anos, e a clássica, que pode ser de 10, 20 anos ou século passado, retrasado, não importa. Mas tem um equilíbrio, porque se você não tiver obras atuais falando sobre o assunto, mesmo que você trate de um autor, por exemplo, de 1890, um filósofo de 1890, mesmo que você trate de um autor antigo, ainda assim tem artigos científicos que trabalham, né, a pesquisa, os pensamentos deste filósofo. Então, você tem que mostrar que sua pesquisa é atual. Então, você precisa equilibrar realmente a bibliografia. Bem, esses são os principais passos. Eu diria, este é o fundamento para você começar o seu TCC. Sem isso, não dá para iniciar a escrever, porque se você começar a escrever, você vai escrever uma série de resumos, uma série de fichamentos, eles não vão conseguir se coordenar, porque você não tem um problema-chave certo, você não tem argumentos para construir, e aí você não vai ter uma pesquisa científica e no seu TCC vai dar tudo errado. Então, comece dessa forma, tenha clareza em relação ao seu problema-chave, que com certeza você desenvolverá um excelente TCC. Bem, muito obrigada pela atenção. Como eu sempre peço, se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, para a gente é muito importante. Acompanhem o nosso canal também, inscrevendo-se aqui, clicando no sininho abaixo, porque nós sempre estamos disponibilizando novos conteúdos para ajudar a trajetória acadêmica dos jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.